que nós percebemos, né, e acompanhamos, tanto durante a Copa do Mundo, agora, nesse julho, como em relação à Copa das Confederações no ano passado, como também em alguns casos em outros estados que a gente acompanhou mais de longe, né, como construção de hidrelétricas e portos e tudo, né? O que é que nós percebemos? E aí eu puxo o gancho do que eu falava do modelo de desenvolvimento, né? Está em curso o modelo de desenvolvimento que não leva em consideração, que não tem como prioridade as comunidades que vivem naquele lugar e crianças e adolescentes, sobretudo. Então, nós assistimos política de remoção, né, aqui em Fortaleza. Nós assistimos alteração de calendário, inclusive de calendário escolar e redução de dias letivos. A gente percebe que esses grandes eventos, essas grandes obras também são um mote, né, para reorganizar as cidades de acordo com interesses que não são os interesses de crianças e adolescentes. Isso é uma constatação, né, que a gente faz, ações que vão no sentido contrário ao respeito pelos direitos infanto-juvenis. E isso tá tão claro que essas ações iam impactar nos direitos de crianças e adolescentes, né, seja na questão do trabalho infantil, seja na questão da exploração sexual de crianças e adolescentes, seja na questão da moradia, da educação. Isso estava tão presente, tão concreto, que houve uma iniciativa articulada em âmbito nacional por organizações da sociedade civil e também, né, pelo governo, de estabelecer uma agenda de convergência que teria por finalidade minorar os impactos causados por esses eventos e obras, né, nas cidades onde eles ocorressem. Então, já há por si um reconhecimento desse impacto. Então, houve a criação dessa agenda nacional e a proposta de criação de comitês locais de proteção integral nas cidades sedes da Copa e na época da Copa das Confederações também no ano passado, que teriam por finalidade de desenvolver ações preventivas. Durante a Copa do Mundo, a única ação que foi estabelecida foi que, no período em que houvesse Jogos do Brasil e Jogos no Castelão, haveria o plantão desses órgãos, já que se sabia que haveriam violações, né? Então, o SEDECA Ceará compôs o comitê local, né, de proteção integral, fez propostas no sentido de contribuir para a atuação desses órgãos, né? Entretanto, percebeu que as propostas elas não eram encampadas, e que, na verdade, o Comitê Local de Proteção ele funcionaria assim como estamos dando uma resposta para essa situação, mas que, na verdade, essa resposta não é efetiva e nem deixaria legados pós-Copa, né? Então, o SEDEC ele se retirou do Comitê Local de Proteção Integral por compreender que esse instrumento ele não foi efetivo na defesa dos direitos infanto-juvenis, né? E que, de fato, não se pode dizer que ações foram tomadas aí, né? Pelo contrário, houve uma resposta, se deu uma resposta formal a um problema que já se era visualizado, né? Então, por exemplo, não houve, né, como legado dessa articulação, a reestruturação de conselhos tutelares, a reestruturação da DECECA, da delegacia,
a criação ou fortalecimento de programas que viessem a enfrentar essas questões, como, por exemplo, no município, o programa Rede Aquarela, que trata da questão de crianças e adolescentes vítimas de violência sexual, né? Não houve nada que ficasse para além disso. E mesmo nos dias da Copa, a atuação foi pálida, né? O que se conseguiu minimamente garantir, né, foi o plantão dos órgãos nesses dias, né, que foi importante também, né, diga-se de passagem, ter o Ministério Público, ter a Defensoria Pública, mas eles vieram no sentido de as violações ocorreram, como é que nós vamos minorar ali. Né? Uma grande violação ocorrida no período da Copa, tanto da Copa das Confederações como agora na Copa do Mundo, foi o direito à manifestação de adolescentes. Né? Então, nós acompanhamos o SEDEC Ceará, junto com a RENAP, que é a Rede dos Advogados Populares, a articulação aqui do Ceará, que ela é nacional, mas tem um núcleo aqui. Acompanhamos inúmeras apreensões arbitrárias de adolescentes, né, apreensões aleatórias. Os adolescentes, muitos deles não sabiam, né, porque tinham sido levados à delegacia. Num desses episódios, os adolescentes foram enquadrados com base no artigo da lei do torcedor. Né? Nesse episódio foram 12 adolescentes. Foi tão absurda a situação que o próprio Ministério Público, que estava de plantão, opinou pelo arquivamento do procedimento que foi aberto, porque não existia, né, indícios de autoria, indícios de materialidade, não existia nada que se pudesse atribuir, né, como crime os atos praticados pelos adolescentes. Mas, mesmo assim, esses adolescentes ficaram mais de 24 horas apreendidos, né, quando não existia a necessidade deles permanecerem ali, já que os pais foram chamados, estavam lá, se responsabilizaram pelos filhos. Aqueles que não estavam com os pais, o Conselho Tutelar se fez presente para assinar o termo de responsabilidade. Então, assim, situações absurdas, né? A partir tudo para que seja garantido esses grandes eventos, né? Numa lógica de criminalização dos adolescentes, criminalização dos movimentos sociais e numa lógica higienista também, né, da cidade. A cidade ela tem que estar pronta para o turista, ela tem que estar pronta para a imprensa internacional, né? Mas a preocupação com aqueles que moram na cidade, sobretudo crianças e adolescentes que moram na periferia, que são a maioria, não são considerados nesse contexto. Há muito desconhecimento do conteúdo da alteração aprovada no Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Quando nós conversamos com as pessoas, elas dizem que os pais que serão presos agora, ou que os profissionais da saúde que não denunciarem serão presos também. Então, assim, é importante que se esclareça que não houve a criação de um tipo penal, né? Então, não há, com base na lei da palmada, a possibilidade de um pai, de uma mãe, de um responsável dele ser preso, né? A possibilidade que há, porque sempre existiu, é a pessoa ser responsabilizada por lesão corporal leve ou grave, que é um artigo que já estava no Código Penal antes. É preciso dizer isso, né? Muitas vezes a gente vai conversar com as pessoas e as pessoas dizem esse tipo de coisa e nós perguntamos, mas você deu uma olhada no texto que foi aprovado? E a pessoa invariavelmente, né, diz que não leu, que teve informação pela mídia, que teve informação por um amigo, ou enfim. Mas é preciso que se esclareça isso. Depois, assim, é importante, no sentido de um avanço no aspecto cultural também,
que nós, enquanto sociedade, enquanto pais, enquanto mães, enquanto responsáveis, que nós percebamos que uma agressão física, que uma agressão, que uma humilhação, né, é contra uma criança, contra um adolescente que está sob sua guarda, sob sua responsabilidade, é uma violação. É grave também, né? Porque se de repente, se eu praticasse, né, atos com uma amiga, com uma outra pessoa, né, do meu convívio, e atos violentos em relação a essa pessoa, e os pratico com uma criança, muitas vezes, se eu pratico com um adulto, não é considerado grave, é considerado, né, passível de repreensão. E com uma criança, não. Mas por que não deveria ser? A criança ainda está numa situação, seja pela compleição física, seja porque tem um respeito a uma autoridade ou um vínculo afetivo, ela está numa condição muito mais frágil, né, na maior parte das vezes, do que esse adulto. E nós temos dificuldade de perceber isso. Mas isso vem, né, historicamente, de uma cultura que coloca crianças como um objeto, como um alvo, como se os adultos fossem donos das crianças e com elas pudessem fazer o que quisessem, né? Não faz muito tempo que nas escolas se usava a palmatória, né, e se achava normal. Hoje em dia é difícil um pai ou uma mãe que queira ver o seu filho, né, apanhando na escola, pela professora, pelo educador. Então, nesse sentido, houve um ganho para que essa medida legislativa ela impulsione também uma mudança cultural, né, na sociedade. Mas o que é que a lei prevê? Né? Basicamente, ela prevê ações no âmbito preventivo, políticas públicas que vão no sentido de campanhas informativas, de apoio à família, de o Conselho Tutelar ser acionado, né, para intervir em casos em que o castigo físico, que resulte lesão corporal, que resulte sofrimento, ele seja utilizado como instrumento educativo. E se a gente perceber bem, é muito estranha essa nossa... Não deveria ser natural essa relação tão forte que nós fazemos da educação com a punição, com a agressão física, né? E hoje, culturalmente, elas ainda estão muito relacionadas. É preciso olhar com estranhamento para essa relação tão próxima e tão profunda. Mas o que a lei propõe é isso, campanhas informativas, ações preventivas, programas que acompanhem familiares, para que esses familiares aprendam a educar sem o uso da violência. E é uma coisa que cada um de nós tem que aprender, tem que se propor a aprender. Como é que eu educo sem violência, né? E agora, essas questões que estão previstas na legislação, mais uma vez, elas só surtirão efeitos se os governos implementarem ou fortalecerem essas políticas. Então, a lei corre o sério risco de não sair do papel se não tiver uma vontade política, uma prioridade governamental, né, na realização das ações que a lei prevê, né? É isso, assim, a responsabilidade que já existia, mas ela é reforçada para casos de castigos físicos que tenham esse caráter, pretenso caráter educativo, mas que infringam dor e sofrimento, né? Ela prevê a responsabilidade que os profissionais da saúde, os profissionais da educação têm de denunciar, como já tinham esse dever em casos de maus tratos. E essas violências que ocorrem em âmbito doméstico, é muito importante que os profissionais que lidem com as crianças, eles tragam para si essa responsabilidade. Porque
se essa violência é no âmbito familiar, a criança só vai ter ajuda fora do seio familiar. E onde é mais fácil que ela encontre essa ajuda? Na escola, né, que é um equipamento que ela, né, via de regra, vai todo dia. Então, é possível que os profissionais da escola percebam sinais de violência contra essa criança, né? Ou os profissionais da saúde, que quando são casos graves em que a criança vai solicitar um atendimento médico, né, vai em busca de um atendimento médico, o profissional da saúde também tenha essa capacitação e essa sensibilidade para reconhecer sinais de violência, quaisquer que sejam, e de acionar os órgãos competentes, né, já que essa criança só vai ter essa ajuda se for fora do âmbito familiar, muitas vezes, na maioria dos casos de violência dentro da família. Do surgimento do ECA para cá, nessas últimas 2 décadas e um pouquinho, né, a gente pode perceber avanços no sentido da maior informação das pessoas sobre os direitos infanto-juvenis, no sentido da implantação de órgãos que têm papel na garantia dos direitos de criança e adolescente, da criação de canais de denúncia. Nós percebemos avanços nisso. Entretanto, ainda há muitos desafios, né? Ainda há questões culturais que precisam ser debatidas, que fazem com que determinadas violações dos direitos infanto-juvenis elas não seja dada importância, não seja dada visibilidade, né? E há uma questão muito forte, muito central, que é o papel do poder público na implementação desses direitos. Então, assim, se nós temos hoje conselhos tutelares implementados, nós temos delegacia implementada, nós temos conselhos de direitos, quando nós vamos olhar bem para o funcionamento deles, a gente vai ver que há precariedade, né? Que, por exemplo, o conselho tutelar, quando recebe aquela denúncia, aquela situação de violência, em muitos casos, na maioria dos casos, a gente pode dizer não tem para onde encaminhar aquela criança que precisa do tratamento ou que precisa de uma política de, por exemplo, geração de emprego e renda para a família, né? Quando a gente olha, houve a criação da DESECA, mas ela está em condições mais precárias do que no início, né? E só há uma para o estado todo. Então, assim, há o desafio da prioridade de crianças e adolescentes nas políticas públicas e nos orçamentos públicos, né? Porque o que a gente assiste leis orçamentárias cujas previsões no âmbito de crianças e adolescentes não são executadas, contingenciamento de gastos no tema. E se não for assim, né, muitas coisas não avançarão. Não avançarão. Hoje, nós falamos, né, há 3 disques de denúncia contra violações de direitos de criança e adolescente. Entretanto, esses 3 disques de denúncia, eles não são interligados, né, são no âmbito municipal, estadual e federal, eles funcionam isoladamente. Eles poderiam potencializar ações, eles poderiam convergir para uma base de dados e contribuir em termos até estatísticos para o planejamento governamental do que vai fazer naquela área, né? Se nós avançamos em termos legislativos e houve naquela época uma pressão muito grande da sociedade civil pela garantia dos direitos infanto-juvenis, hoje nós percebemos uma parcela da sociedade, um clamor por medidas que retrocedem nesses direitos. Então, há um desafio posto aí também, né? Há medidas e, de vez em quando, né, um dos projetos de lei, ele passa por uma comissão na Câmara ou no Senado, ou um parlamentar apresenta, e são no sentido do retrocesso dos direitos de criança e adolescente. Então, é preciso que a sociedade reflita sobre isso,
né? O que é que está fazendo com a sua infância, com a sua adolescência e com a sua juventude? Então, há avanços, mas há muitos desafios e é preciso que a sociedade civil organizada esteja atuante e vigilante para a efetivação desses direitos. Contexto Geral entrevistou a advogada, assessora jurídica e membro da coordenação colegiada do SEDECA, Nádia Bortolotti.